Então, como o povo tá querendo ouvir o Cabido, o Rafael Miranda, Vinícius Gris, Silveira, todo mundo falar aqui, ó, do Matheus Pereira, vamos ouvir o que o Matheus Pereira falou sobre as críticas e os rumores de saída do Cruzeiro. Olha aí o que ele disse. Eu sempre deixei muito claro, né, que no final do ano eu conversei com o Pedrinho, eu conversei com o Alexandre Matos, conversei com o meu empresário, falei que tinha desejo de sair. A gente vai ter um filho agora e eu queria muito criar meu filho na Europa. Infelizmente não aconteceu, tive algumas propostas, uma mais concreta do Brasil, e eu não quis ir, porque eu me sentia muito melhor aqui do que me mudar para algum lugar no Brasil. Então, assim, a minha intenção era de ir para a Europa, sim, sem dúvida, mas infelizmente não aconteceu. Mas eu nunca cuspi no prato onde eu tô, eu nunca disse que não amava estar aqui, nunca tinha falado que eu detesto estar aqui, ou que eu estava com ciúmes ou com inveja de quem estava chegando e talvez poderia ter um salário maior do que o meu. Isso nunca foi algo do meu tipo. Eu sempre fui muito grato a Deus por tudo que eu tenho. Eu acho que algumas pessoas que são muito maldosas na internet que criam isso, sabe? Eu fico muito feliz porque cada um tem aquilo que merece. Então, assim, eu fico feliz por cada um que chegou. São jogadores de excelente nível. Para mim, até melhor, vai agregar, vai me ajudar mais. Então, assim, só é um pouquinho chato quando distorcem as coisas e falam coisas que a gente não falou, entende? Mas, de fato, eu tive sim, queria ter saído. Não aconteceu, mas eu continuo feliz, estou aqui, vou seguir dedicando, trabalhando e buscando o melhor para o Cruzeiro. Aí falou o Matheus Pereira, e já vou direto no Rafa Miranda, que deu várias entrevistas coletivas na saída de campo. Ali, claro, tem um momento... É diferente, inclusive, na saída de campo até a ida pro vestiário, tomar um banho, a esfriar a cabeça, né? A saída do campo você tá mais com sangue à flor da pele ali, mais nervoso, mais agitado. Depois pensa mais um pouquinho, Depois você né? oxigena mais. Mas o que você achou da declaração? Ô, CJ, eu fora de campo era melhor que o Matheus Pereira, dentro não. Mas fora de campo eu era melhor que ele. Cara, ele tinha que ter cuidado, CJ. Ele tinha. A causa é nobre, né? Pela família e fazer algumas escolhas e tal. Mas ele tinha que ter mais cuidado no momento que ele ia falar. Depois de um jogo que ele acabou sendo vaiado, eu acho até que não tinha motivo por aquilo que estava acontecendo no jogo. Ele correndo ali como o único jogador na frente, não tinha muitas soluções. Não acho que foi vaias merecidas, mas o torcedor está no direito dele. Aí ele... o que é agravante é que ele usa 2, 3 vezes que infelizmente eu não saí. Infelizmente eu não saí. Isso soa mal. Nossa Senhora. Isso soa mal pro torcedor. Então, assim, o jogador tem que ter alguns cuidados, cara. E assim, o que ajuda um pouquinho o Matheus Pereira, mas que não tira o problema, é que quando você vê a coletiva completa, cara, os caras 3, 4 vezes perguntando sobre o mesmo assunto, ele tentando sair até que ele chega e fala isso. Os caras, e aí? Você queria sair? Você queria sair? Você vai sair? Você vai sair? Você vai sair? E aí ele caiu na pegadinha. O repórter tá ali pra isso mesmo, pra tirar do jogador, pra tirar polêmicas. Mas ele foi mal, ele não poderia ter falado que, infelizmente, ele não saiu. Ele demonstra que o desejo dele de sair era muito grande e agora, a gente já falava isso lá quando ele deu a entrevista lá em Orlando. Todas as vezes que o Cruzeiro jogar mal, que o Matheus Pereira vai ser o para-raio. Jogar mal, eles vão falar, claro, o jogador não quer estar no clube, o jogador não quer estar no clube, isso pode ter certeza. Se o Matheus Pereira ficar aqui mais 1 ano, mais 2 anos, mais 5 anos, todas as vezes que o Cruzeiro jogar mal, todas as vezes que o Matheus Pereira jogar mal, eles vão falar que o Matheus Pereira não quer estar no Cruzeiro. Ô Cabidão, o jogador, o Matheus Pereira é até muito tranquilo nas entrevistas, muito sereno, muito educado. Matheus Pereira ali no trato com os jornalistas na zona mista. As vaias, você pode até achar injustas, Matheus, as vaias do torcedor, mas esse tipo de fala, Cabidão, quando o torcedor está machucado, depois de um clássico, depois de uma derrota, onde o torcedor está PUTO, você está pé da vida mesmo, isso aí entra como um soco no estômago, maior do que se ele tivesse numa semana comum, explicado isso num podcast, por exemplo. Gente, eu amo o Cruzeiro, eu queria sair por causa do meu filho, mas acabou que não saiu, tô feliz aqui. Mas depois de um clássico, essa declaração não pega bem. Não pega, e o Matheus Pereira talvez hoje seja o jogador mais controverso dentro da torcida do Cruzeiro. Eu amo e odeio. Amo ou odeio, tem gente que ele fala que ele pipoca mesmo, tem gente que fala que o time não ajuda, enfim, cada um faz a sua análise. E a análise é individual, né? Cada um faz a sua.
Mas ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala. Ele tem que ser mais esperto, tem que ser mais inteligente nesse tipo de entrevista, porque não é porque o repórter perguntou que ele tem que responder. Né? O pessoal insistiu, perguntou. Pô, paciência. Inclusive, só acontecem as perguntas porque elas foram geradas por alguma coisa ou por alguém. Então, os repórteres não estavam tão errados assim, CJ. Porque se Não, foi gerada por ele mesmo, Exatamente. Né, nesse caso. Ele fala. Lá atrás, né? Deixa o mistério no ar, né? Sobre a sua permanência ou não no clube. E agora ele fala que sim, aconteceram conversas. O meu desejo era de sair. Aí eu pergunto para os senhores. E se o desejo dele continuar sendo esse? E eu acho que continua. Agora a janela fechou, né? Eu acho que continua, sim, mas até o meio do ano. Aí vai chegar no meio do ano. No meio do ano vai ter de novo. Aí essa chega conversa. no meio do ano, vai ter a mesma resenha, a mesma conversa. Se ele não estiver jogando fino da bola, gente, isso vai cair em cima dele com certeza. Eu tenho uma sensação comigo. Eu acho o Matheus Pereira um cara, às vezes, confuso. A gente não sabe o que ele quer de verdade. O que ele quer de verdade? Porque, assim, pra trabalhar na Europa, você precisa ter um acordo na Europa, você precisa ter uma proposta da Europa. E a gente sabe que não é o caso mais do Matheus Pereira, tanto que ele saiu da Europa e foi para o Oriente Médio. E de onde o Cruzeiro, inclusive, pagou milhões de euros para contratá-lo. Inclusive, hoje, com o segundo maior salário do clube. E, à época, era o maior salário do clube. Sabe, assim, eu entendo a vida pessoal de todo mundo, CJ. Eu entendo que ele queira, sem dúvida nenhuma, colocar o filho numa criação na Europa e tal. Pô, seria formidável mesmo para a formação da criança, ainda mais na situação que o nosso país está. Mas aí eu acho que ele tem que pensar no profissionalismo. Ele tem que pensar no que aconteceu para esse acordo ser feito. Cumpre o contrato e leva o filho pra Europa depois? É isso, TJ. As pessoas têm que ser mais profissionais, na minha opinião. E aí, Gri, sua opinião aí antes de chamar o Igor? CJ, eu acho que é desnecessário. Mas né? também acho que eu não vejo tanta polêmica assim, não. Acho que o jogador tem todo direito de querer. Não, tem, mas ir é a hora, Europa. é a hora, E Gris. não só o Matheus, se você perguntar para 30 jogadores do Cruzeiro, 28 vão falar que tem desejo de ir para a Europa. Eu acho que é o timing mesmo, às vezes é ruim, principalmente por ter sido vaiado, o time ter perdido o jogo e tudo mais. Mas, enfim, é um assunto que vai continuar aí. Ele já expressou esse desejo. A boa notícia para o Cruzeiro e para o torcedor do Cruzeiro, de certa forma, é porque ele não saiu agora porque não teve nenhuma boa proposta. Nem para ele, nem para o clube. E a única forma dele ter uma boa proposta no meio do ano, quando a janela vai reabrir, é ele jogar muito bem. Então, assim, vamos ver como é que vai ser daqui em diante o comportamento do Matheus dentro de campo. Esse ano ele ainda não jogou bem. Não teve grandes jogos ainda esse ano e vai precisar ter se ele quiser ter uma grande proposta no meio do ano para deixar o clube.